Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de preparação para a jornada fisioterapeuta mestre da reabilitação. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta, já tenho mais de 20 anos de formação clínica e acadêmica e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ensino fisioterapeutas a dominar técnicas avançadas para poder gerar resultados imediatos para o paciente geriátrico e neurológico. Então, se você quer aprender a gerar resultados cada vez melhores, cada vez mais rápidos para o seu paciente. Com isso, você começar a se destacar, né? A ter mais reconhecimento, mais valorização, valorizar a sua sessão. Então, você acompanhe meus vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se inscreva no perfil, né? Se inscreva no canal no YouTube também. E compartilhe esses vídeos, dê like. Isso é muito importante para o conteúdo ser divulgado, tá? Para essa informação, né, que esse conteúdo chegue em mais pessoas possível. Então, não deixe de dar like, não, isso é muito importante. Não deixe de compartilhar os vídeos também. E não é só isso, assista aos vídeos e aplique nos seus pacientes, que eu tenho certeza que os resultados vão mudar completamente. E aí é o seguinte, quando você fizer alguma daquelas orientações que eu te dou para trazer resultados melhores, conta para mim, né? O que aconteceu, que tipo de paciente você aplicou, a técnica que você aplicou, qual orientação que você seguiu e conta para mim o resultado. Eu quero muito saber também, tá? Compartilha essa experiência comigo, eu quero saber, tá bom, gente? No mais, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a essa semana que antecede a jornada fisioterapeuta mestre da reabilitação, que vai acontecer agora no dia 11, 13 e 15 de novembro. Semana que vem tá chegando. Gente, tem muito conhecimento, tem muita informação para você. Serão 3 aulas totalmente online, totalmente gratuitas, então não deixa de participar. Não deixa de se inscrever, não deixa de convidar outros fisioterapeutas a participar também, porque o que eu vou falar, o que você vai assistir e aprender durante essa jornada fisioterapeuta mestre da reabilitação, eu posso te garantir, posso te afirmar, você não ouviu nem aprendeu nem na sua faculdade, nem na sua pós-graduação. É um raciocínio inovador, é um raciocínio que traz uma mentalidade para um processo de reabilitação avançada. Você vai enxergar o seu paciente de uma forma completamente diferente. Dominar o processo de reabilitação, se tornar um verdadeiro mestre da reabilitação. Esse é o intuito dessa jornada, tá bom? Fazer com que os fisioterapeutas dominem o processo de reabilitação, tragam resultados de excelência no menor tempo possível para o paciente, porque é exatamente isso que o seu paciente quer. Resultados rápidos, resultados imediatos, mas resultados eficientes, resultados definitivos. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa, tá? E é isso que vai trazer reconhecimento e valorização profissional. O que nós vamos mostrar? Na aula 1, eu vou mostrar para você, vou te contar 6 segredos para entregar resultados de excelência já na primeira sessão. O que você tem que fazer para você já gerar resultados completamente diferenciados. Já na sua primeira sessão, eu vou te contar na aula 1. Na aula 2, eu vou mostrar como reduzir pela metade o número de sessões no tratamento do idoso. Eu vou te mostrar o que eu faço e o que os meus alunos fazem, o que eu faço, o que eu ensino para os meus alunos dentro da formação do método Máxima Performance Muscular, que vai ajudar você a ter resultados na metade do tempo e até mais da metade do tempo. Aliás, menos, né? Da metade do tempo. Se você leva 40 sessões para tratar seu paciente, para reabilitar seu paciente, você vai conseguir reabilitar em 20, em 15 sessões, em 10 sessões, 12 sessões. É uma coisa absurda. E eu vou te explicar, vou te contar tudo o que eu faço e tudo baseado na neurofisiologia. Não tem nada, não tem invenção. Tá? Não tem viagem na maionese, é tudo baseado na neurociência. Tá? Então vocês não podem deixar de participar. E a live de hoje, a gente vai falar como escolher um exercício ideal para o seu paciente. Isso aqui eu recebo questionamentos demais de paciente, de fisioterapeutas. Ah, me ajuda, eu estou com um paciente assim assado, não está conseguindo evoluir direito. Qual exercício que eu posso fazer? Ah, doutor, eu estou fazendo fisioterapia tem mais de 1 ano e não estou tendo resultado. Me passa um exercício. É o tempo inteiro chegando
tanto profissionais quanto pacientes pedindo uma ajuda, uma orientação de um exercício para eles poderem fazer. E eu vou explicar o que a gente tem que fazer na hora de estabelecer o exercício ideal para o paciente, da gente ter resultados, tá? Não é mais do mesmo, não. Isso não é mais do mesmo, tá? Não é mais aquele exercíciozinho que você põe um pezinho no paciente e larga ele lá, põe ele para fazer bicicleta ou põe ele para fazer elástico. Não, aqui é exercício que vai trazer resultados diferenciados, com bastante estimulação, ok? No mais, deixa eu ver aqui o pessoal tá chegando. Deixa eu falar boa noite para todos. Boa noite, Josiane, Raquel, Mari, FF Moni, não sei se é Moni de Mônica, né? Deixa eu ver aqui. Diana, Sami, doutora Fernanda, Itamar, que mais? Paula, Eliana, Trozana 2024, é isso mesmo? Ladwig, alguma coisa, Lili. Vamos lá, Marley. Beleza, gente, sejam todos bem-vindos. Quem já me conhece, quem não me conhece, boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos e aproveitem essa live, porque vai abrir a mente de vocês para entender como que eu faço para selecionar o exercício para os meus pacientes e como eu ensino meus alunos nesse processo de escolha do exercício para o paciente. Porque eu sempre falo, não tem protocolo. Qual o exercício para eu trabalhar com o paciente? Depende qual o problema do seu paciente que ele apresenta. Ele tem AVC. Não significa que o seu paciente, porque ele tem AVC, eu vou tratar todo mundo igual. Por isso que os resultados não acontecem. Por isso que todo dia chega paciente de AVC no meu Instagram, no YouTube, pedindo ajuda porque estão em tratamento há mais de um ano e não tem resultado nenhum. Porque eu trato todo mundo igual, como se todo mundo fosse a mesma coisa. E não é verdade. Eu vou mostrar como que a gente raciocina. E também como que eu trabalho os exercícios com o paciente, né? Que traz resultados diferenciados, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui. Perca essa oportunidade de perguntar, não. A Josiane falou assim, realmente depois que comecei a assistir suas lives, o tratamento de fisioterapia com meus pacientes mudou completamente. É isso aí, Josiane. Tá vendo, gente? Não sou eu que falei, não, foi a Josiane. Depois você passa o Pix, Josiane. Gente, brincadeira, tá? Não tem nada combinado, não, tá bom? Mas a Josiane, eu fiz uma live com ela conta isso também, os resultados dos pacientes dela, como ela conseguiu reduzir o número de sessões com o paciente dela, como ela conseguiu trazer resultados melhores, mais rápidos para os pacientes dela. Inclusive pacientes de outros profissionais que não estavam tendo resultado e ela conseguiu, em pouquíssimas sessões, resolver o problema do paciente, né, da paciente. Então vamos lá, gente, vamos iniciar essa live para a gente poder entender esse raciocínio aqui, porque eu sei que isso é uma dúvida muito grande em muitas pessoas, em muitos profissionais, como eu escolho o exercício para o meu paciente, tá? Como saber um exercício ideal para o meu paciente. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente trata o paciente, a gente aprendeu a tratar o paciente com uma visão muito simplista do processo de movimento voluntário, do processo de controle motor do indivíduo, né? Não do paciente em si, do indivíduo. Então a gente olha para o indivíduo, a gente enxerga músculo, ligamento, tendão, articulação. Eu estou sempre falando isso aqui que é para reforçar isso na mente de vocês. Então quando a gente olha para o paciente e enxerga só o sistema musculoesquelético, quando eu penso no tratamento, a primeira coisa que eu vou pensar, além da analgesia, de diminuir o processo inflamatório, é realizar o fortalecimento. Então a gente escolhe exercícios de fortalecimento que são os tradicionais que a gente aprendeu, né? Que aprendeu na faculdade, aprendeu na pós-graduação, aprendeu nos livros de cinesiologia, de cinesioterapia, né? Os livros trazem, né, de cinesioterapia essa ideia do fortalecimento, é a mesma ideia. A gente aprendeu porque a gente vai na academia e faz musculação, é a mesma ideia, as 3 séries de 10, 3 séries de 15, usa um pezinho, usa no braço, usa na perna, vou usar uma caneleira, vou usar um elástico, não interessa a resistência que eu vou usar, o princípio de fortalecimento é o mesmo, o princípio de raciocínio
para o meu paciente é o mesmo. E outra coisa, meu paciente, eu preciso tratar a dor do paciente primeiro, tratar o processo inflamatório que está ali, né? Passar essa etapa que pode levar 3 sessões, 6 sessões, 10 sessões fazendo analgesia e não evolui com o paciente e ainda não iniciei exercícios. Por quê? Porque o paciente está com dor, eu aprendi que se o meu paciente tem dor, eu não posso fazer exercício, senão eu vou piorar meu paciente. Talvez do jeito que os exercícios são feitos, do jeito que a gente aprendeu a raciocinar, porque a gente aprendeu, porque eu também aprendi assim. Tá? Todo mundo aprendeu da mesma forma e todo mundo continua aprendendo da mesma forma, e isso é o pior, porque é todo mundo fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Então, a gente aprendeu a trabalhar o paciente, a enxergar o processo de reabilitação, aonde ele limita a evolução do paciente. Então, essa história de que meu paciente tem dor, eu não posso fazer exercício nele, isso é balela. Isso é falta de conhecimento da neurofisiologia por trás do controle motor, por trás do movimento voluntário. A gente faz analgesia no paciente seguindo princípios neurofisiológicos, só que a gente não entende. A gente simplesmente executa o que a gente aprendeu sem saber o princípio por trás do que a gente está trabalhando. E eu posso trazer esses princípios da neurofisiologia para dentro do meu tratamento. Posso não, na verdade é isso que a gente faz dentro do método Máxima Performance Muscular. O método MPM ele é um método baseado na neurofisiologia do controle motor. Então ele inclui fatores neurais dentro do processo de reabilitação, dentro dos exercícios, desde a primeira sessão, mesmo que esse paciente tenha dor. E isso muda completamente o processo de reabilitação do paciente. A gente consegue resultados mais rápidos, resultados mais eficientes, né? Fazendo uma abordagem onde a gente potencializa a resposta do paciente, que eu chamo de estimulação neuromiosensorial. Não é mais só estimulação muscular, né, do sistema musculoesquelético, é do sistema neural associado. E isso potencializa as respostas do paciente. Isso muda completamente a resposta motora do paciente. E quem está acompanhando as lives já, né, me ouviu falando nas lives anteriores, processo sobre a importância, né, desses fatores neurais dentro do processo de reabilitação. Ontem nós falamos sobre controle postural, que as pessoas não têm a mínima ideia do que seja, de que precisa trabalhar. Eu falei de reprogramação neuromotora, as pessoas não têm a mínima ideia do que seja, de que precisa trabalhar, não ouviu na faculdade, não sabe o que é, não sabe se é de comer, se é de beber, e não dão a importância devida para isso. Consequentemente, vai continuar tendo o mesmo tipo de resultado, achando que está fazendo o melhor tratamento do mundo, mas não está. Está deixando muita coisa de fora. Muita coisa de fora. E na hora que eu escolho o exercício para o meu paciente, eu levo tudo isso em consideração. Eu não levo em consideração apenas o sistema musculoesquelético. Eu tenho que trabalhar força, então agora eu vou trabalhar força. Eu tenho que trabalhar amplitude de movimento, então vou fazer um exercício para amplitude de movimento. Agora eu quero trabalhar o equilíbrio, então vou fazer um exercício para o equilíbrio. Não! Não é picado. A gente não é fracionado, o movimento não é fracionado, as pessoas não se movimentam de forma fracionada. Agora só vai funcionar agora a força muscular, o equilíbrio vai vir depois. Não, é tudo junto. Acontece tudo ao mesmo tempo. Seu sistema musculoesquelético com o sistema sensorial, o sistema neural atuando em conjunto, e a resposta motora depende de toda essa informação sensorial, informação neural, de todo esse processamento para iniciar movimento, para corrigir, para gerar aprendizagem, para gerar equilíbrio, estabilidade articular, coordenação de movimento, controle de tônus, respostas de proteção, ajuste postural, controle postural, depende disso. A gente não movimenta em etapa, a gente não movimenta de forma fracionada. Então, por que eu trabalho faço o meu tratamento de forma fracionada? A gente aprendeu assim, mas não é fisiológico. E outra coisa, eu escolho o exercício de forma fracionada, o exercício para um objetivo específico de acordo com as etapas que eu coloquei no meu plano de tratamento.
E no método MPM, no método Máxima Performance Muscular, a gente não faz isso, a gente integra os objetivos. A gente coloca todos os objetivos no mesmo saco, coloca dentro do mesmo exercício, já na primeira sessão de trabalho com o paciente. Passei para o segundo exercício, todos os objetivos estão integrados nele e a gente trabalha com o paciente gerando bastante estimulação para potencializar as respostas dele. Se eu trabalho 4, 5 exercícios com o meu paciente dentro da sessão, eu trabalhei todos os objetivos nos 5 exercícios, focando num processo de reabilitação direcionada para o dia a dia dele, para aquela situação, aquela tarefa que está comprometida, e não mais focado só na dor do joelho dele ou na dor do ombro. Não, aonde isso afeta a sua vida, aonde isso afeta o seu dia a dia, aonde isso está comprometendo o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu lazer, sua atividade doméstica, sua atividade de higiene pessoal, né, sua atividade de vida diária. Aonde isso está comprometendo, eu preciso entender. E isso vai fazer parte do meu plano de tratamento, da escolha do meu exercício. O exercício não é protocolo, o exercício não é aleatório, o exercício é para o paciente, para o problema que ele me apresenta, em relação a fatores musculoesqueléticos, em relação a fatores neurais. Mas, Vinícius, em relação a fatores neurais, ele não é paciente neurológico. Se não for paciente neurológico, todo mundo tem sistema neural, sistema musculoesquelético. E isso trabalha em conjunto. Acabei de falar. Então, essa informação, né, esse sistema neural, esses fatores neurais estão prejudicados. E muitas vezes a lesão que o paciente vai te apresentar é em função dessas alterações e não o contrário. São essas alterações que vão levar o paciente a ter o problema. Se eu não corrijo, eu não estou trabalhando meu paciente de forma eficiente, muito menos definitiva. Muito menos vou ter resultados de excelência, né, resultados rápidos com ele. Se eu estou deixando de trabalhar fatores que interferem na resposta dele, na resposta motora dele. Ok? Deixa eu voltar aqui. A Josiane colocou aqui, os resultados são surpreendentes. Rio, né? Com a do Pix, né? Não é brincadeira, não vai me passar o Pix, não. A doutora Mari Massagem, é isso? Mari Massagem. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. A Nelly. Tailan. Deixa eu ver aqui. Feleite Pilates. Feleite Pilates, é isso? Entrou também, seja bem-vinda. Maria Helena. Juninho, deve ser Juninho, né? Beleza, sejam todos bem-vindos. PH Físio, Cristina Pereira, Niele, André Luiz, o Igor, a Ana, né? Deve ser Ana Raff. É isso aí, sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite. Juninho falou que ótimo aprendizado, muito obrigado. Ó, qualquer coisa pode ir colocando as dúvidas aí, a gente vai conversando, tá bom? Então, diante desse processo aqui, né, dessa abertura, né, desse esclarecimento, como que a gente vai pensar no exercício para eu escolher para o meu paciente? Olha só, eu vou dar situações aqui que um mesmo exercício vai servir para várias situações. E é isso que é legal, é esse raciocínio. Então, prestem bastante atenção. Olha essa situação aqui. Vamos dizer que você tem um paciente que a queixa dele, né, a queixa tem que ser do paciente, não nossa, não é a gente que deduz o que tem que trabalhar como foco principal no paciente, sim o que está comprometendo o dia a dia do paciente que mais incomoda ele. Então vamos supor que o seu paciente fala assim, eu já ouvi isso de um paciente, olha, eu tenho dificuldade para passar de sentado para de pé. Eu estou sentado no sofá lá de casa, né, vendo TV, quando eu vou levantar o desequilíbrio, eu quase caio.
Às vezes eu caio sentado no sofá de novo, estou com dificuldade de levantar. Eu vou mexer nas plantas e aí eu tenho que me abaixar, né? Até comprei um banquinho menor, mais baixo, e eu tenho dificuldade de passar para de pé. E na hora que eu vou caminhar, às vezes também dá um desequilíbrio. Então, isso eu já ouvi de paciente, porque eu questiono onde o problema dele está afetando a vida dele. E isso incomoda ele muito. Não é que eu não vou olhar para outros problemas, mas isso incomoda, então eu tenho que pensar nessa situação para o meu paciente. Aí eu tenho que pensar. A gente pensa, se o meu paciente tem dificuldade para passar para de pé e está com dificuldade, com algum desequilíbrio, então vamos trabalhar o quê? Força muscular e circuito. Só que eu já falei aqui. Não adianta colocar esse paciente logo de cara em pé, porque você não vai conseguir trazer resultado para ele. Não adianta você ficar trabalhando força muscular, porque isso não vai modificar a marcha dele, nem o levantar dele, porque o problema dele, na maioria das vezes, não é força. Não são fatores musculoesqueléticos. Não que ele não precise trabalhar de força, mas são fatores neurais envolvidos nesse processo. Como assim, Vinícius? Meu paciente tem dificuldade para passar para de pé, pode ter o quesito de força e vai ter, mas tem a questão de como ele descarrega o peso de um lado, né, nos dois membros inferiores, tem a questão de como ele percebe o corpo dele, a consciência corporal. Se eu não tenho boa consciência corporal, eu não sei se eu estou descarregando o peso de forma adequada nos dois membros inferiores, então isso vai acontecer e a gente relaciona isso só com paciente neurológico, e não é verdade. Isso acontece na maioria dos pacientes, tá? Pacientes com lesão ortopédica, pacientes idosos, vão ter muito problema de alteração de consciência corporal, de percepção corporal. Se eu altero isso, eu não sei se eu estou fazendo a descarga de peso correta, eu não tenho consciência nem informação neural suficiente para determinar a ativação das fibras musculares e dos músculos corretos para realizar aquele movimento. Eu não tenho estabilidade articular, então quando eu vou passar para de pé eu não consigo me estabilizar. Eu não tenho estabilidade da minha cintura pélvica, não tenho estabilidade às vezes na articulação do quadril, do joelho, do tornozelo. Quando eu fico em pé, eu preciso, a primeira reação de correção, de ajuste é no tornozelo. Se eu tenho péssima reação de proteção, se eu tenho respostas lentas para ativar receptores sensoriais proprioceptivos e me dar uma resposta rápida de correção, para manter o equilíbrio, manter o alinhamento postural, a orientação postural e a estabilidade de articulação naquela postura que eu assumi, eu vou desequilibrar. Então, o desequilíbrio ele depende muito do sistema somatosensorial. Logicamente, se eu tiver um sistema vestibular afetado, aí já é uma questão que a gente vai, né, ficar mais evidente, é uma questão patológica mesmo, que a gente vai ter que entrar não só com tratamento de fisioterapia, mas com a medicação. Isso vai ser afetado. Então a gente precisa entender o que está afetando o meu paciente. Meu paciente não consegue ter estabilização do membro inferior. Ele não vai conseguir passar para de pé de forma adequada. Então eu falei fatores que não têm a ver com a sua força muscular necessariamente. E que no paciente vai estar afetado. O seu paciente idoso vai estar afetado? Vai estar afetado. O seu paciente que passou por uma cirurgia de quadril, de joelho, de tornozelo, vai estar afetado? Vai estar afetado. Seu paciente que ficou muito tempo imobilizado, vai estar afetado? Vai estar afetado. Seu paciente neurológico vai estar afetado? Mais ainda. Mais ainda. Só que a gente, se não for paciente neurológico, a gente não se atenta para essas coisas. Nem no paciente neurológico as pessoas estão se atentando para esses fatores neurais. Então esse paciente, ele não vai conseguir se organizar nunca. Você pode trabalhar força do jeito que for. Tanto que não é, você pode estar lá com o paciente na academia que ele não vai melhorar a marcha dele, não vai melhorar esse equilíbrio dele, porque o problema dele não é força. Você coloca o seu paciente, mas eu vou colocar ele em pé, vou fazer circuito. O seu paciente está completamente desorganizado, porque o padrão postural dele está completamente desorganizado, desajustado.
Ele não se organiza quando ele assume a postura de desequilíbrio. Se eu coloco ele para fazer marcha, esse desequilíbrio aumenta, as compensações se tornam mais evidentes, mais intensas. Ou seja, ele assume padrões posturais, padrões motores piores ainda, mais errados ainda. Eu coloco ele para fazer marcha, ele não vai ter a mesma resposta no tornozelo, não vai ter a resposta de correção no quadril, não vai dar a resposta de proteção para dar o passo para poder se equilibrar, não vai continuar não tendo percepção corporal, vai continuar não tendo estabilidade, vai continuar não tendo como é que fala? Ajustes posturais, controle postural. Não é porque você vai colocar ele para fazer circuito que ele vai ter isso, não vai. Só que ainda, você ainda está fazendo uma coisa mais grave, você está reforçando aquele padrão incorreto dele, o que vai tornar o processo de reabilitação mais difícil, porque fica mais difícil você tirar quando você reforça padrões incorretos. E você tenta tirar dele um estímulo de correção da postura, ele não consegue te dar, porque ele só está naquela postura em pé, fazendo aquela marcha, por conta das compensações que ele gera. Se você não corrige isso antes de colocar ele em pé, eu não estou falando em 10 sessões, na mesma sessão. Na mesma sessão você trabalha ele para chegar com ele em pé. Nunca com ele logo de cara coloque ele em pé, que ele não te dá resposta e você não vai conseguir evoluir seu paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. E eu estou falando de um paciente que me queixou que tem dificuldade de passar para de pé. É muito mais do que eu colocar um pezinho, uma caneleira nele e pedir para ele fazer extensão de joelho. É muito mais do que colocar ele em pé, colocar uma caneleira dele e falar, anda de lado, faz marcha lateral, passa o pé por cima desse cone. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso é um exemplo de um problema que eu estou trazendo casos reais aqui para vocês. Uma outra situação que pode ter paciente com lesão de ombro, e eu vou mostrar o mesmo exercício que vai servir para todos eles, eu vou explicar por que o raciocínio serve para todos eles. Ah, Vinícius, mas lesão de ombro, como você vai pegar um exercício que serve para ombro e que serve para membro inferior? Porque eu não trabalho do jeito convencional. O método Mass Performance Muscular não é esse trabalho convencional de pôr o pezinho e trabalhar um músculo isolado. Trabalhar um músculo por vez. O processo de olhar para o paciente é completamente diferente. Por isso os resultados são melhores. Tá? Então, se o seu paciente tem uma lesão de ombro, ele está com uma instabilidade de articulação de ombro. Pode ser um paciente que está com uma hipotonia, um tônus baixo, ele teve uma lesão, mesmo que seja paciente ortopédico. Ah, como assim tônus baixo? Olha, ele teve uma lesão de uma fratura no membro superior, ficou com a tipoia lá 60 dias parado, sem movimentar. Ele perdeu massa muscular, ele perdeu força muscular, lógico, ele perdeu fibra muscular, perde força, perde tônus. Dentro da normalidade, o tônus flutua. E quem dá estabilidade para a articulação é o manguito rotador, são músculos. Se eu diminuo o tônus, ele vai diminuir essa estabilidade e vai dar até uma caída. Isso fica muito evidente no paciente de AVC, que tem hipotonia, o ombro cai. Ele cai por conta do tônus que está mais baixo nesse manguito rotador. Ah, então, Vinícius, se eu quero aumentar a estabilidade da articulação, eu preciso aumentar o tônus? Precisa. Então, mesmo no paciente ortopédico, mesmo no seu paciente ortopédico, tônus é tônus. Você tem, eu tenho, paciente neurológico tem, todo mundo tem. Isso é parte da neurofisiologia. Não é uma coisa inerente ao paciente neurológico. Isso é de qualquer indivíduo. Isso é de qualquer indivíduo. Só que a gente acha que se fala em tônus, estou falando de paciente neurológico. Não é verdade. Estou falando de qualquer pessoa. Isso se altera. Seu paciente idoso perdeu massa muscular, perdeu força muscular, perdeu fibra muscular, perde tônus. Vai comprometer a estabilidade. Embora tenha rigidez de algumas articulações, ele tem dificuldade de estabilizar. Qualquer lesão que ele tiver, ele pode luxar. Não é difícil. Uma pessoa que não faz nada, passa o dia inteiro sem fazer nada, e que tem uma tendência a ter um tônus mais baixo dentro da normalidade, isso é comum. Mulheres têm uma tendência de ter um tônus mais baixo do que homens. Pessoas brancas têm a tendência de ter tônus mais baixo do que pessoas negras. Faz parte, ou seja, a genética influencia, a raça influencia, tudo influencia.
o ambiente que eu estou. É uma pessoa que nunca fez atividade física na vida dela, a outra faz atividade física desde sempre. Isso influencia? Lógico que isso influencia. Então tem vários fatores que influenciam e que vão interferir na estabilidade da minha articulação. E eu não falei de um problema direto do ombro. Agora eu posso ter um problema direto lá no ombro, nessa musculatura. Eu tenho lesões recorrentes, eu posso ter uma lesão de supraespinhoso, de cabeça longa de bíceps, eu posso ter uma lesão de manguito rotador. Então tem várias situações que podem gerar uma instabilidade e uma dor no meu joelho. Eu posso ter uma alteração da biomecânica intraarticular desse ombro, um comprometimento do ritmo escapulomeral desse ombro, porque eu fiquei muito tempo imobilizado, alterei o ritmo escapulomeral, alterei a força dos músculos da cintura escapular. Eu posso ter uma alteração de padrão respiratório e eu vou interferir no meu ombro. Por quê? Porque se eu tenho uma respiração apical, eu uso muito músculos acessórios, eu uso praticamente músculos acessórios, eu não uso diafragma. Então eu começo a hipertrofiar e encurtar essa musculatura e o que acontece? Vou interferir na minha cintura escapular. Por quê? Porque eu começo a usar elevador da escápula, eu começo a usar trapézio fibra superior. Eu começo a usar escalendos, mas o escaleno não vai lá na escápula, mas vai lá na sua clavícula também, na costela. Vai lá nas costelas e vai interferir também todo esse processo, porque sua clavícula com o externo também vai ligar lá no processo, no acrome lá, acromo clavicular, vai interferir nessa articulação, o seu externo cleideo vai interferir. Você vai ter um encurtamento do peitoral maior, do peitoral menor. Peitoral maior está lá no seu ombro, peitoral menor no processo coracoide, vai interferir. Serrátil vai interferir, porque ele vai começar a não ser utilizado e ele estabiliza a escápula também, ajuda nessa estabilização. Vai interferir. Então tem série de coisas que vão interferir no seu ombro. Então a gente tem que entender que você pode ter um problema do ombro por diferentes situações, e mesmo que essa lesão não seja direto lá no ombro, pode ter interferência. Pode ser uma lesão lá no seu membro superior que interferiu na resposta do seu ombro. Pode ser uma lesão da sua cervical, você ficou um tempo parado, prejudicou o movimento da articulação do ombro. Por quê? Porque os músculos do ombro também interferem, né? Estão conectados com sua cervical, estão conectados com sua torácica. Né? A gente tem romboide, a gente tem trapézio. Então, a gente tem que entender toda essa mecânica para entender o que eu quero trabalhar com o meu paciente. E aí, de repente, minha paciente fala assim, olha, eu tô com, né, passou por um processo cirúrgico, ainda nem foi para um processo cirúrgico, pode acontecer os dois casos, e você precisa melhorar a estabilidade dessa articulação. Eu não posso pensar em trabalhar esse ombro sem estabilizar a cintura escapular. Eu não posso pensar em trabalhar membro superior sem estabilizar a cintura escapular. Por que, Vinícius? Porque se eu não tiver estabilidade central, não adianta eu ter força distal, porque eu não tenho performance, eu não tenho eficiência no movimento. Eu preciso da estabilização da articulação proximal para conseguir movimentar e ter harmonia de movimento, performance de movimento. Então, mesmo que você teve uma lesão lá no punho, lá numa fratura que seja, que ficou imobilizado, você precisa trabalhar primeiramente essa cintura escapular, ok? Humberto falou assim, o complexo do ombro para mim é a articulação mais complicada. É verdade, Humberto. A articulação da cintura escapular ela é extremamente complexa. Por isso as pessoas têm muita dificuldade de tratar e por isso as pessoas vivem tendo problema quando vão fazer uma atividade física, ou quando vão fazer uma musculação, acabam sempre tendo dor. Mas se a gente entende esse raciocínio, essas conexões, essas ligações dessa estrutura com diferentes partes do corpo, a gente começa a entender que eu não posso olhar só para o local da lesão, eu tenho que começar a ampliar a minha visão. Né? Então isso faz diferença. Uma outra situação, a paciente vai levantar dor na coluna. Ela sente muita dor nas costas. Isso acontece muito, muito. E eu não estou falando de travar a coluna só não, estou falando de sentir dor. Eu faço movimento, sinto dor. Eu vou levantar, eu sinto dor. Eu vou na cozinha, vou lavar uma vasilha, eu sinto dor. Eu fico em pé lá no tanque, passo 10 minutos, estou sentindo dor. Eu vou mexer com as plantas, eu sinto dor.
E não é pessoa que não faça atividade física. Meu pai, por exemplo, é uma situação dessa. Ele mora em outra cidade, ele faz musculação na cidade que ele mora, e ele vive queixando que ele sente dor nas costas. Por quê? Porque não trabalha os músculos de forma equilibrada. Foca em músculos dinâmicos, a gente foca em músculos de membro superior, de membro inferior, não trabalha estruturas centrais. E eu não estou falando só de musculatura das costas, não. Quem dá estabilidade para a articulação, a sua lombar, é o abdominal. Seu abdômen precisa trabalhar. E não é o trabalho de abdominal que a gente faz em academia, é manter um tônus mais alto, porque a musculatura abdominal tende a uma flacidez maior. Eu preciso tensionar essa musculatura durante o tempo inteiro, e a gente tem muita dificuldade disso. Muita dificuldade. Então eu preciso manter esse estado de tensão, aumentar esse tônus dessa musculatura abdominal para gerar uma estabilidade na minha lombar e diminuir a sobrecarga nessa estrutura da lombar. Por quê, gente? Eu vou explicar aqui, ó. Olha só que legal. Como que funciona? A gente tem, né, a articulação da lombar, né, da coluna, que é em curvinha. Por que elas têm essa curvinha? Porque se fosse reta, né? Por que eu preciso de uma cifose e uma lordose em sequência? Porque se eu fosse reto, sem as curvaturas, o que ia acontecer? Ela ia aumentar muito a pressão na lombar. Ia ficar sobrecarregando demais. Então as curvaturas servem para diminuir essa pressão sobre o disco, sobre a vértebra. O que acontece? Quando eu não tenho, né, aqui a região anterior, eu não tenho o meu abdominal ativado o tempo inteiro, tensionado para gerar estabilidade anterior do tronco e gerar estabilidade na minha lombar, o que vai acontecer? Toda a pressão vai cair sobre a lombar e vai sobrecarregar disco vertebral, a última vértebra lombar. Então essas últimas vértebras vão ser sobrecarregadas. Essa musculatura paravertebral vai ser sobrecarregada. É a mesma coisa de você pensar assim, você vai fazer um passeio num lugar de neve e você não usa um esqui, você vem com o seu pezão e pisa na neve. O que vai acontecer? Você vai afundar. Por que você afunda? Porque você tem uma pressão muito grande, um peso muito grande sobre um ponto pequeno, né? Uma área pequena. Então essa área pequena recebe toda essa carga, aumenta a pressão, você afunda. Quando você coloca o esqui, você deixou de ter o mesmo peso? Não. Deixou de gerar a mesma sobrecarga sobre a estrutura? Não. Só que agora eu tenho uma área de contato maior que está recebendo essa pressão, então ela dissipa essa pressão. O esqui, ele faz isso, ele dissipa essa pressão. Então, quando você pisa, esse peso seu é distribuído em toda a área do esqui, diminuindo a pressão sobre um ponto só. E com isso você não afunda. Quando eu trabalho esse meu abdominal, quando eu mantenho ele ativado, eu estou colocando um esqui no pé. Eu estou diminuindo a sobrecarga, a pressão sobre um ponto fixo. E isso, só de fazer isso, já alivia a dor na lombar do paciente. Só de fazer isso, você já alivia a dor na lombar do seu paciente. Tá? Então a gente tem que entender que as estruturas são interligadas, a gente precisa estabilizar. Uma outra situação, e todas elas eu vou mostrar o exercício para vocês, com o raciocínio de cada um deles. Seu paciente sofreu um AVC, gente, não vai deixar o paciente neurológico de fora, né? Seu paciente sofreu um AVC. E aqui, gente, nossa, mas eu recebo queixas de paciente, recebi ontem à noite de uma paciente que ela falou, eu estava fazendo fisioterapia tradicional e pilates há anos, eu desisti dos dois, porque eu não tive evolução nenhuma. E ela está completamente contrariada porque não teve evolução do membro superior dela. Não tem evolução do membro superior. E a maioria das pessoas que chegam para mim que sofreram AVC ou que alguém da família sofreu AVC, queixa do processo de reabilitação de membro superior. Por quê? Porque não adianta você pegar seu paciente, pedir para segurar a mão, ficar levantando para cima e para baixo, você está fazendo nada para o seu paciente.
Nada. Não adianta você pegar o seu paciente, pedir para ele segurar a mão e ficar rodando de um lado para o outro. Não está fazendo nada. Não adianta pegar a mão do seu paciente, colocar sobre a bola suíça, pedir para ele ir para frente e para trás. Não está fazendo nada para o seu paciente. Está trabalhando mobilidade, mas não está trazendo neuroplasticidade. Não está formando novas conexões neurais. Não está melhorando percepção corporal do seu paciente, consciência corporal. Não vai estabelecer novas conexões para o seu paciente, não volta mesmo membro. Não tem estímulo suficiente para trabalhar com o seu paciente. É fraco. Ah, e se eu colocar um pezinho no braço do seu paciente, quem está fazendo força? O membro bom. O outro está pendurado do mesmo jeito, gente. Quem está fazendo força é um membro que não teve a lesão. O lado hemiplégico continua hemiplégico. Pendurado. E ele ficou só com mais peso para o lado. Vamos supor que a lesão seja do lado esquerdo, né? E o lado direito está segurando, fazendo mais força. E todo desorganizado, com o ombro completamente desalinhado, a cintura escapular completamente desalinhada, sem nenhuma ativação. O que a gente está fazendo do nosso paciente? Nada. Nada. Se não tiver melhora de consciência corporal, focar em melhorar a consciência corporal, e para isso eu preciso entrar com estimulação tátil proprioceptiva, e eu faço isso gerando muita descarga de peso no membro do meu paciente, se eu não fizer isso, não melhora não. E eu sei que a gente aprendeu a trabalhar. Esses exercícios que eu estou falando aqui para vocês, eu fazia também, eu aprendi isso. Inclusive aprendi isso no Bobat também. Eu também tenho Bobat. Eu tenho PNF, eu tenho Bobat. A minha formação é toda na área de neuro. E hoje eu vejo que tem muita coisa que limita o processo de reabilitação do paciente. A gente faz coisas que não está fazendo nada para o paciente. Por isso não evolui, por isso tantas pessoas queixam do processo de reabilitação que eles estão tendo, que não estão tendo evolução nenhuma, e desistindo da fisioterapia. Por quê? Porque muda de lugar e não tem solução. Ninguém ajuda. Vai fazer o Pilates, também não faz diferença. E isso são palavras de pacientes. E a gente ouve isso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas reclamações também. Então, sem som? Tá sem som para vocês? Então, a gente tem que entender o que está por trás do problema do paciente para eu poder atacar com mais eficiência, com mais raciocínio. E isso vai fazer eu escolher o meu exercício agora, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui, parece que falar aqui. Alguém falou que... Ah, a Joyce falou que estava sem som. Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Travou? Para mim tá rodando normal, para mim não deu interferência aqui não. Alguém comenta aí para mim, por favor? Voltou normal? Tem um delay aí. Sim para qual? Sim, estão me ouvindo? Sim, travou. Ah, tô ouvindo, o Humberto falou. Normal. Não, beleza, obrigado, gente. Gente, eu trouxe um raciocínio dos pacientes, tranquilo, né? Porque eu vou mostrar o exercício baseado nesse raciocínio dos pacientes. Tranquilo até aqui? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou mostrar um exercício e a gente pode usar esse exercício para todos esses que eu falei. Por quê? O que é a diferença? Não é que você tem o exercício certo para um problema, depende do que eu quero trabalhar. A vantagem do método MPM é que a gente tem um exercício que a gente integra objetivos, integra de fatores neurais com fatores musculoesqueléticos. Então eu consigo gerar muitas respostas do meu paciente que eu preciso trabalhar com ele, só que em vez de trabalhar por etapas, eu trabalho de forma integrada. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, quais respostas eu quero gerar para o meu paciente? Por que eu quero gerar essas respostas? E aí eu vou saber
qual exercício eu vou escolher para poder me ajudar a gerar essas respostas que ele precisa, né, receber, que eu preciso trabalhar com ele. Então a gente vai pensar em fatores neurais, fatores musculoesqueléticos quando a gente for trabalhar o paciente e vai pensar em padrões de movimentos que comprometem a vida dele. Seu paciente de lesão de ombro fala, eu não consigo lavar minha cabeça, eu não consigo pegar alguma coisa no armário, lá em casa, eu não consigo pentear o cabelo. Então é um fator que compromete a vida dela, né? A gente tem que pensar nisso. A outra que tem dor nas costas. Eu não consigo abaixar, vou abaixar, minhas costas dói e não consigo levantar. Eu não posso ficar muito tempo sentada. Se eu ficar muito tempo em pé, já começa a doer minhas costas. Se eu fico lá na pia, 10 minutos que eu fico lá na beira do fogão, vou fazer comida, eu não estou dando conta. Eu preciso lavar alguma coisa lá no tanque, eu não consigo. Eu preciso mexer com as plantas, não consigo. Então tem vários fatores que vão interferir, e quando a gente entende esses fatores que interferem na vida do paciente por conta do problema que ele apresenta, a gente começa a entender a mecânica envolvida na lesão do paciente. E não só a mecânica articular, mas a mecânica de movimento, de integração de músculos, de articulações, e a gente começa a entender aonde a gente precisa trabalhar com esse paciente, tá bom? Então vamos lá. Olha só, deixa eu mostrar esse exercício aqui para vocês. Esse exercício aqui, eu mostrei ele na vez passada, e uma paciente falou assim, uma ouvinte, que é fisioterapeuta, falou assim, eu não conseguiria trabalhar esse paciente com AVC por conta do braço, do problema do braço. Gente, já vou adiantar. Primeiro, fisioterapeuta, principalmente na neuro, eu brinco que tem que ser polvo, tem que ter tentáculos. É obrigação da gente estabilizar o paciente. Duas situações podem acontecer aqui. Normalmente, quando o paciente tem um AVC, ele vai chegar para você na sua clínica, alguém está levando ele, que ele não vai chegar sozinho. Você pode pedir essa pessoa para te ajudar. Se você vai atender esse paciente na casa dele, ele também tem alguém que está lá ajudando ele sempre por perto. Pode ser um cuidador, pode ser alguém da família. Você vai pedir essa pessoa para ajudar. E tem um outro fator, que é usar uma tala extensora. Do mesmo jeito que existe tala extensora de membro inferior, existe tala extensora de membro superior para travar o cotovelo do paciente. Eu jamais posso pensar em trabalhar um paciente de AVC sem ter descarga de peso com ele. Não existe isso. Não existe ficar com o seu paciente em cadeia aberta, movimentando sem descarga de peso. Não evolui o paciente, tá? Já vai dica de ouro aí, tá bom? Aí, o que acontece? Vocês estão observando que esse exercício é um exercício em gatas. Por que ele é um exercício em gatas? Eu não estou começando com exercícios em posturas altas. Eu estou começando com exercício em posturas baixas para evitar o máximo de compensação do meu paciente, para tirar as compensações dele, porque eu estou em uma postura onde ele vai ter um domínio melhor, um controle maior, e ele vai conseguir me dar resposta. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra com uma técnica chamada instabilidade controlada. Quando eu uso o disco para ele, eu uso com várias intenções. Primeira delas, gerar uma instabilidade controlada para fazer ativar o corpo inteiro do paciente e ele gerar respostas de ajuste postural global. Segundo, eu estou gerando estimulação tátil no meu paciente, no membro que está apoiado e proprioceptiva. Se eu preciso melhorar a consciência corporal do meu paciente, eu vou precisar, independente seja neurológico, seja geriátrico, seja ortopédico, precisa melhorar a consciência corporal, eu preciso gerar essa descarga de peso. Eu estou trabalhando bastante estimulação proprioceptiva nessas articulações e eu preciso trabalhar estabilidade. Então, se eu quero estabilidade quadril, eu tenho que ter essa capacidade de gerar descarga de peso numa situação onde eu tenho uma instabilidade controlada para que esse paciente consiga se organizar e ativar tanto os músculos agonistas quanto antagonistas daquela articulação e fazer uma coisa que nós chamamos de co-contração, que é aproximar a articulação. Quando eu gero essa aproximação, eu ativo agonistas e antagonistas ao mesmo tempo, aumento o tônus dos músculos, né, desses músculos em volta da articulação, fazendo com que a minha estabilidade articular aumente. Então, se eu tenho aquele paciente com instabilidade de ombro,
esse é um exercício que você pode estar utilizando com ele, porque esse exercício não tem movimentação dinâmica do ombro. O foco do exercício está lá no membro inferior. O membro inferior vai fazer uma tríplice flexão, mas o membro superior vai ficar parado, só que não parado numa situação estável, numa situação com instabilidade controlada, aonde ele vai estar o tempo inteiro desestabilizando e estabilizando novamente, aumentando a capacidade de resposta sensorial desse paciente, de ajuste postural, de respostas de proteção para que ele corrija o movimento e mantenha a estabilidade, né, mantenha o equilíbrio na postura. Então, estou melhorando a estabilidade e o equilíbrio global do meu paciente. Fazendo pressão em cadeia fechada, estou aumentando a contração, facilitando esse aumento de tônus nos agonistas e antagonistas, aumentando a estabilidade da articulação do ombro. Eu estou gerando muita propriocepção em punho, dando estabilidade para cotovelo desse paciente também. E quando o exercício começa a fazer movimento de membro inferior, que eu faço concêntrica, excêntrica, isométrica, o que o paciente está fazendo? Tríplice flexão, flexão de quadril, de joelho e dorsiflexores, fazendo movimento, levando o joelho direito em direção ao ombro esquerdo, fazendo esse movimento da cadeia cruzada anterior. Então eu trabalho de forma global, concêntrica, excêntrica, isométrica. Então o tempo inteiro, na ida e na volta, ele está ativando essa cadeia cruzada de tronco anterior. Tá? Então, o tempo inteiro eu estou fortalecendo a musculatura anterior do tronco. Se eu tenho meu paciente com dor lombar, esse exercício é excelente, porque eu estou fazendo o fortalecimento de tronco anterior para que esse paciente tenha uma ativação dessa musculatura abdominal e mantenha esse tônus mais intenso, mais alto, por mais tempo possível e diminua a pressão na região lombar. E quando eu trabalho de forma concêntrica, excêntrica, isométrica, que eu trabalho a ida e a volta, não permito o relaxamento do paciente, esse tônus vai lá para cima. E quando eu associo esse exercício dinâmico com a instabilidade que tem de um exercício que eu coloquei no exercício de uma forma controlada, né, por isso chama instabilidade controlada, eu vou simular situações que o meu paciente vai gerar alteração do centro de gravidade e vai gerar desequilíbrios e ele vai conseguir manter a ativação desse tronco anterior e desses músculos estabilizadores do membro superior, né, da cintura escapular, mesmo em situações aonde o centro de gravidade está deslocando. Que situações são essas? Onde eu estou caminhando, aonde eu vou pegar um objeto, aonde eu movimento o meu corpo para poder fazer alguma tarefa, alguma atividade. Eu tenho deslocamento do centro de gravidade o tempo inteiro. Eu estou agindo contra a gravidade que está me jogando para baixo, está me gerando desequilíbrio, eu preciso me organizar. E eu consigo trabalhar meu paciente em situações aonde ele vai precisar desses grupos musculares agindo em situações de desequilíbrio, só que no dia a dia dele, nas tarefas dele. Então aqui, a gente já pegou um paciente com lesão de ombro, aonde eu não tenho movimentação de ombro, então eu preciso trabalhar só estabilidade. O meu objetivo é, quero trabalhar nesse momento a estabilidade do meu membro superior, sem movimentação para não correr o risco de uma lesão com esse paciente, porque é um paciente no estado agudo. Vinícius, meu paciente, até eu já ia falar aqui, a Josi falou assim, posso trabalhar em pós-operatório essa postura, Vinícius? Pode. Se o paciente suportar, pode. Por quê? Porque essa postura ela não dá 100% da descarga de peso no membro superior, tá? Meu paciente vai ter dor? Vai. Posso fazer o exercício com ele? Pode. Por quê? Aí que é a grande sacada do método MPM. Quando a gente faz essa descarga de peso em cima do disco proprioceptivo, que eu estou trabalhando estimulação tátil proprioceptiva, eu estou ativando mecanoseptores. Os mecanoseptores, né, é a inervação dos receptores sensoriais táteis. Quando eu jogo pressão, eu estou estimulando os receptores sensoriais táteis. Quando eu tenho o desequilíbrio que eu desloco o meu membro superior, que ele vai ficar ali, né, instável, movimentando, eu estou ativando vibração e deslocamento da pele, que também é estimulação tátil, são receptores táteis. A gente tem receptores táteis de pressão, de vibração, de estiramento da pele.
né? Como é que fala? De percepção de se está liso, se está grosso. Então a gente tem diferentes receptores táteis nessas situações que a gente está trabalhando com o paciente. Se eu colocar meu paciente numa superfície mais áspera, eu aumento ainda a minha percepção sensorial tátil. Por isso, vocês vão ver, todo exercício que eu mostro, meu paciente está descalço, nunca de tênis, nunca calçado, porque eu quero ativar receptores sensoriais. Quando a gente estimula receptores sensoriais táteis, mecanoreceptores, e nesse exercício tem muita estimulação dos mecanoreceptores e eu não deixo gerar acomodação porque o meu paciente não fica parado no lugar, né? Ele não fica estacionado, porque quando eu ativo receptores sensoriais, eles com o tempo eles se acomodam. Em pouco tempo ele gera acomodação. Se eu fico com ele parado na posição, gera acomodação e eu deixo de ativar esses receptores sensoriais. Como o exercício não deixa gerar acomodação, e foi por essa razão que a gente entrou com a instabilidade controlada, né, criou essa técnica para trabalhar com o paciente, para evitar a acomodação dos receptores sensoriais. E quando eu faço isso, eu potencializo o estímulo, eu intensifico o estímulo nesses mecanoreceptores táteis. Quanto mais intensidade tem, quanto mais ativação eu gero, mais estímulo eu gero para os receptores sensoriais, maior é a minha resposta deles. E qual que é a resposta dos mecanoreceptores táteis? Por que eu estou falando isso? Quando você usa o TENS, você está ativando mecanoreceptores táteis. Quando você faz massagem no seu paciente, você está ativando mecanoreceptores táteis. Quando você está lá fazendo a liberação miofascial, você está soltando, fazendo pressão e deslizando, para soltar um nódulo, para soltar uma tensão, você está ativando mecanoreceptores táteis. Quando você está lá, vai cozinhar e pega a faca e corta o dedo sem querer, você segura a sua mão na hora, o seu dedo na hora. E qual que é a sensação que tem? Que para de doer. Por que para de doer? Porque você fez pressão. E quando você faz pressão, você ativa mecanoreceptores táteis. E o que acontece quando você solta? Começa a doer. Ah, doeu porque viu sangue. Não, doeu porque você parou de pressionar. Ah, mas depois que eu fico pressionando, passa um tempo e começa a doer. Por quê? Porque a sua pressão não modificou e gerou acomodação dos receptores sensoriais. Por isso que começa a doer mesmo fazendo a pressão por um tempo prolongado. O que a gente tem que fazer? Evitar a acomodação. Por isso que a gente entra com esses exercícios dessa forma. Quando você usa o TENS, você também está fazendo ativação de mecanoreceptores táteis. E ele é a teoria das comportas. A gente faz isso sem pensar. É fisiológico, a gente faz isso naturalmente, é instinto. Você bateu, você segura o lugar e a dor passa naquele momento que você está pressionando. O TENS é esse princípio dos mecanoreceptores táteis, teoria das comportas. Quando eu entro com essa estimulação de descarga de peso, ativação de mecanoreceptores táteis, e eu potencializo esse estímulo e evito essa acomodação desses receptores sensoriais, eu estou fazendo a teoria das comportas. Eu consigo trabalhar meu paciente com dor e gerar analgesia para ele durante o exercício, ao mesmo tempo que eu estou gerando fortalecimento, aumento do tônus na articulação proximal, aumentando a estabilidade articular. E quando eu aumento a estabilidade articular, né, que onde eu gero estabilidade para minha articulação, eu deixo de sobrecarregar a estrutura e isso já alivia também a dor do paciente. E por isso eu consigo acelerar o processo de reabilitação do meu paciente. Isso é um exemplo de como a gente raciocina para trabalhar um paciente. Agora, Vinícius, você me falou isso. E o paciente que está lá, que queria andar, que queria passar para de pé, quando a gente vai ficar em pé, vai fazer uma marcha, eu preciso fazer descarga de peso e eu preciso fazer a tríplice flexão. Para eu fazer a tríplice flexão, flexão de quadril, joelho e tornozelo, eu preciso descarregar peso no membro, que é a transferência de peso, plano frontal. Transfiro o peso, jogo toda a descarga de peso no meu membro inferior. Para isso, eu preciso que o meu paciente tenha essa consciência corporal, essa capacidade de descarregar peso, ativar musculatura estabilizadora do membro inferior e aqui o membro que está apoiado, o joelho que está apoiado sobre o disco, está descarregando o peso, suportando o peso para que o membro do lado direito movimente, né?
em fortalecimento concêntrico e excêntrico, fazendo a ida e a volta de fortalecimento, e o tempo inteiro ele está tendo desequilíbrio, eu estou aumentando a estabilidade da minha articulação do quadril, gerando bastante estimulação proprioceptiva nesse membro inferior, fortalecendo a musculatura estabilizadora, não só lateral, mas interno, anter-interno do quadril, porque senão ele não fica na posição, então eu preciso ativar a estabilização do meu membro inferior. E quando eu faço isso, eu estou dando consciência corporal. Eu estou diminuindo o limiar de ativação desses proprioceptores, o que vai fazer respostas mais rápidas de correção de movimento, de consciência corporal, e ele está tendo a descarga de peso que ele não tinha, que ele não consegue me dar resposta em pé. E eu consigo, dentro de um exercício, fazer a descarga de peso, a transferência de peso, para que ele faça a tríplice flexão, que é o movimento de fase de oscilação da marcha. Esse movimento de fase de oscilação eu preciso da tríplice flexão, mas eu só consigo fazer a tríplice flexão se eu estiver descarregando peso para o meu membro inferior. E quando eu trabalho isso, eu estou dando capacidade do meu paciente de gerar estabilidade, equilíbrio, né, que é o controle postural, percepção corporal, capacidade de perceber o corpo e saber que ele está descarregando peso, correções de reações de proteção, então ele desequilibra, ele consegue se organizar de volta sem cair, e tudo isso é importante para ele na hora que ele vai executar a marcha. Estou fortalecendo o meu tronco anterior, estou fortalecendo o meu membro superior, aumentando a estabilidade de quadril, cintura e escapular, dos dois membros superiores, aumentando, podendo trabalhar todo o fortalecimento da cadeia extensora de membro superior também. Olha o tanto de coisa que eu trabalho em um exercício que serve para todos aqueles pacientes. Vinícius, e o paciente de AVC? Seu paciente de AVC obrigatoriamente precisa de descarga de peso. Se eu vou trabalhar com meu paciente de AVC, ele é um AVC hemiplégico à esquerda, começo com o meu membro inferior esquerdo apoiado para gerar bastante descarga de peso nesse membro. O membro direito, ele tem força, então ele consegue levar, mas ele não tem consciência corporal, percepção do lado esquerdo, ele não tem capacidade de estabilizar e ativar essa musculatura do lado esquerdo, eu já estou fazendo isso. E quando eu entro com estimulação sensorial, tátil proprioceptivo, eu aumento a capacidade de percepção desse paciente. Eu faço um movimento que ele consegue de tríplice flexão, porque ele tem força nesse, né, ele tem mobilidade e força nesse membro direito, ele consegue me dar resposta, concentrar no movimento e sem perceber eu irradio força para o corpo inteiro dele. Tronco anterior, membro superior. E um membro superior que está lá com dificuldade de estabilizar porque ele tem uma hipotonia, ele está na fase inicial. Estou aumentando a estabilidade, aumentando o tônus, eu aumento a estabilidade da articulação, diminuo aquela luxação que ele tinha. Eu trago consciência corporal para esse membro, melhoro as conexões neurais, esse paciente gera mais neuroplasticidade para percepção corporal e ele começar a ter a ativação desse membro. Se eu quero movimentar membro e o tônus está baixo, eu não consigo, eu preciso vencer a gravidade, então eu preciso jogar o tônus para cima, dar estabilidade, estruturas centrais, e ele vai conseguir me dar respostas de movimento. Mas como que eu faço com o cotovelo? Já falei, ou você coloca alguém para estabilizar o cotovelo, ou você usa uma talha extensora nesse cotovelo do paciente. Outra situação, meu paciente tem uma hipertonia, eu vou estabilizar. Movimentos normais normalizam. Não fiquem com medo de trabalhar o seu paciente achando que você vai gerar espacidade com ele. Só tem aumento do tônus de forma patológica se você fizer biomecanicamente errado o exercício e machucar o paciente. Movimentos normais normalizam. Então, eu consigo normalizar meu tônus fazendo o exercício, dando consciência corporal, descarga de peso para ativar estimulação tátil proprioceptiva, e o meu paciente de AVC, ele precisa muito, muito disso. Muito disso. Olha o tanto de situações que a gente pode trabalhar usando um exercício. Agora, eu tenho que saber por que eu quero o exercício. Pode ser que é um paciente que eu quero trabalhar só força de membro inferior e eu tô ali, trabalhando o corpo inteiro dele para fazer essa tríplice flexão. É um paciente que está com dificuldade de fazer marcha e descarregar peso por um lado. Eu uso exercício para que ele descarregue o peso sem perceber que ele está descarregando, porque ele vai ser obrigado a descarregar durante o exercício. Ele faz isso de forma inconsciente e eu faço o quê? Reprogramo padrões no paciente sem ele perceber. É automático. Essa reprogramação motora é automática e eu potencializo isso incluindo informações sensoriais dentro dos exercícios.
trabalhe os dois membros inferiores sempre, sempre. Mesmo que o problema seja um só, sempre os dois lados, tá? No caso do hemiplégico, você pode trabalhar 2 para 1. Quero ativar mais um lado do que o outro, tá? Você pode trabalhar 2 para 1, mas trabalhar sempre os dois lados, tá bom? Nunca um só. Fez sentido para vocês, gente? Conseguiram pegar um raciocínio? É muita coisa que eu falei dentro de um exercício só. Tá vendo? Com um exercício não é tão simples. Não adianta falar, eu quero um exercício para trabalhar tal coisa. O que você quer com o seu paciente? Quais respostas eu quero gerar para ele? Por que eu quero gerar essas respostas? Como que eu vou gerar essas respostas? Logicamente, a gente tem várias técnicas que a gente inclui dentro do exercício. Várias técnicas para a gente incluir dentro do exercício que vai gerar mais respostas para ele, vai potencializar essas respostas dele. A Diana falou assim, caso é o exercício? Como assim, caso é o exercício? Eu não entendi. Não sei se ficou escrito correto. O que seria isso, Diana? Explica melhor, por favor. Entenderam, gente? Conseguiram entender como que a gente trabalha no método MPM? Como são exercícios muito mais complexos, muito mais completos para o paciente? Que dá outro estímulo para o paciente do que eu ficar só com um pezinho no pé dele, falando, coloco meu paciente de AVC e coloco lá o pé em cima da toalha e falo, arrasta para frente, arrasta para trás, arrasta para frente, arrasta para trás. Ou o meu paciente de lesão de ombro fala, caminha na parede e pega o braço e movimenta. Gente, desculpa, mas eu fiz isso também, eu aprendi assim, não estou criticando vocês. A gente aprendeu assim e todo mundo faz do mesmo jeito. Todo mundo não, porque os meus alunos do método MPM já não fazem mais assim. Não fazem mais assim. O que eu estou querendo dizer é um outro raciocínio, é um outro trabalho. É logicamente que os resultados são completamente diferentes. São muito melhores, muito mais rápidos, porque a gente tem muito mais estímulos dentro dos exercícios, com um olhar global para o paciente, olhando todo o paciente, incluindo fatores neurais e fatores músculo-esqueléticos dentro do mesmo exercício desde a primeira sessão. E a explicação que eu dei, meu paciente tem dor, eu não posso trabalhar exercício, olha a explicação neurofisiológica, olha o quanto o domínio da neurofisiologia faz diferença para você tratar seu paciente, independente se ele é ortopédico, se ele é geriátrico, se ele é neurológico. E a gente acha que neurofisiologia é para paciente neurológico, sendo que a gente trabalha com movimento, com controle motor, com reabilitação motora. Quanta informação, muita informação, né, José? É muita informação, gente. Eu sei, o tempo é pouco. É por isso que a gente tem a formação. E é mentoria. Vinícius, o curso fica lá gravado e eu assisto a hora que você quiser. O curso fica gravado, mas o curso é dado ao vivo também. Eu faço questão de dar ele ao vivo. Então, todos os módulos são dados ao vivo. Teóricos e práticos. Por quê? Porque é completamente diferente você assistir uma aula onde eu não estou falando com você, só estou dando a aula, e um monte de dúvida vem na sua cabeça, e é diferente quando a gente faz uma aula ao vivo, e você pode parar e me perguntar, porque a gente consegue ouvir sua voz, né? Você consegue me perguntar, trazer um raciocínio do paciente e discutir, e eu trago a explicação neurofisiológica, e a gente vai trazendo todo o raciocínio, né, para construir o seu raciocínio dentro de um processo de reabilitação avançada. Essa é a ideia, tá? A Diana falou que, desculpa, digitei errado, estou perguntando sobre qual seria o exercício. Qual seria o exercício desse aqui que eu mostrei? Como assim? Você não... Você visualizou o exercício, explicando o exercício para cada situação do paciente que eu mostrei antes? Não sei se você já tinha entrado antes. Deixa eu ver se... Você já tinha entrado, né, Diana? A Josiane falou, verdade, não consigo atender mais meus pacientes como antes. Não, é difícil. É difícil.
Uma hora que a gente enxerga tudo que fica de fora do processo de reabilitação e que a gente precisa incluir na hora de tratar o paciente, não tem como você voltar atrás mais não. Não tem como, porque vai ficar te martelando. Meu Deus do céu, eu preciso trabalhar isso com ele e não trabalhei. Né? Diana, como assim? Qual seria o exercício? Esse exercício que eu acabei de mostrar para você aqui, não entendi. Mas para algum problema específico que você está querendo saber? Gente, é isso. Deixa eu ver aqui se a Diana consegue explicar o que ela está querendo dizer melhor. E aí, gente, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode falar, tá? Eu respondo aqui. Vocês entenderam esse raciocínio? Eu sei que é muita coisa, que eu falei muita coisa, acaba tendo que falar muito rápido, né? Porque quando envolve neurofisiologia, gera uma complexidade no assunto, mas é porque a live não tenho muito tempo para falar mesmo, né? Senão agora eles me derrubam na live. Mas logicamente dentro do curso a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, com muito mais organização de raciocínio, né? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, enquanto vocês quiserem fazer pergunta, deixa eu só voltar um negócio aqui. Olha só. De novo, só para relembrar aqui vocês sobre a jornada fisioterapeuta mestre da reabilitação, vai acontecer agora, na semana que vem, 11, 13 e 15 de novembro, serão 3 aulas online e gratuitas, então participem. Aí tem muito conhecimento, muita informação, né, para a gente poder trabalhar com o paciente da gente, poder trazer resultados imediatos do seu paciente geriátrico, neurológico, e tudo baseado na neurofisiologia. Tudo que eu vou falar para vocês é o que a gente trabalha dentro do método MPM, dentro do método Máxima Performance Muscular, com base na neurofisiologia do movimento voluntário. E isso não é específico de um paciente neurológico, isso é para qualquer paciente. Então, por isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Não existe tratar um paciente sem incluir fatores neurais dentro do processo de reabilitação, porque o nosso corpo depende disso, tá? Toda resposta motora depende disso. Na aula do dia 11, eu vou mostrar 6 segredos para você entregar resultados imediatos já na primeira sessão. No dia 13, como reduzir pela metade e até menos da metade o número de sessões do tratamento do seu paciente idoso. E no dia 15, eu vou mostrar uma técnica avançada para reabilitar o paciente de Parkinson. Mostrar uma técnica para você tratar o seu paciente de Parkinson, trazendo um raciocínio que você precisa na hora de trabalhar com o seu paciente de Parkinson, explicando por que você vai usar esse exercício com ele, por que isso vai ser bom para ele, tá bom? Vou mostrar uma técnica também do método MPM que a gente utiliza e que é muito bom para trabalhar com paciente de Parkinson. Então você não pode perder, porque vai ter muito conteúdo, muita informação nova. Eu falei o que vocês vão ouvir, que eu tenho certeza que eu falei aqui é um raciocínio que vocês não ouviram na faculdade nem na pós-graduação de vocês. Isso eu tenho certeza. Eu passei por elas. E eu sei que até hoje a gente aprende da mesma forma. Tá? E eu sei que isso às vezes leva um tempo para a gente assimilar, porque é muita informação nova. Então, é por isso que a gente faz essa live de preparação. Quem está acompanhando está vendo, né? Tá vendo esse raciocínio já desde as primeiras lives para entender e construir um processo, um raciocínio aonde vocês vão ter resultados muito mais rápidos com o paciente de vocês. Então, se você não assistiu as lives anteriores, assista, tá? Tá lá no meu Instagram, tá lá no meu YouTube, é só ir lá assistir, porque isso vai trazer muita visão para vocês na hora de reabilitar o paciente e trazer resultados melhores, tá bom, gente? Sem mais perguntas? Então era isso. Eu não entendi direito o da Diana. Ela tá falando sobre o exercício, mas eu não sei se é porque a gente acabou de falar sobre o exercício, né? Qualquer coisa, Diana, você pode ir lá no meu direct e aí você conversa comigo, manda escreve ou manda um áudio lá, tá? Para tirar sua dúvida, eu respondo para você. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no direct que eu tiro a dúvida de vocês também, tá bom?
Gente, no mais, é isso aí. Siga o perfil no Instagram, siga o perfil no YouTube. Amanhã tem mais live aqui comigo, tá? Até a sexta-feira a gente tem essas lives de preparação. Segunda começa a jornada Mestre da Reabilitação. Então siga o perfil, dê like nos vídeos, assista aos vídeos, compartilhe e convide outras pessoas para conhecer esse perfil também e para participar da jornada Fisioterapeuta Mestre da Reabilitação. E a gente se encontra amanhã. Gente, até mais. Fiquem com Deus.